Nesta aula vamos falar sobre os 3 atos de uma narrativa. Eu sou Guilherme Orbi e vamos ver uma forma básica e muito usada na hora de narrar uma história. Os 3 atos são basicamente apresentação, desenvolvimento e conclusão. E em cada um desses pontos tem uma particularidade, e vamos ver nessa aula como estruturar e organizar a história. Primeiro ato. Um ponto fundamental em todos os livros são os inícios. Todo autor tem poucas páginas para fisgar o leitor, e diria até poucos parágrafos. Então é importante dar atenção especial a como a história vai começar. No primeiro ato, deve ser apresentado os personagens mais relevantes, mas não uma ficha técnica, apresentar seus costumes, sua rotina, o universo que está inserido. E para isso não é necessário longas descrições. O autor precisa situar o leitor, para que ele imagine a cena, o tipo de lugar. Muitos filmes começam com a panorâmica, mostrando a paisagem para quem está assistindo e se localizar. Nos livros, esse recurso visual não funciona da mesma forma, mas de alguma forma o autor precisa revelar onde a história começa. Pode ser de uma forma simples, como o protagonista acordando e mostrando sua rotina para se arrumar e trabalhar. Só uma breve descrição já é possível ter uma ideia do que tipo de sociedade o personagem está inserido. E é bom não explicar tudo a princípio, porque o mistério é necessário. O prazer de ir descobrindo os detalhes da história aos poucos vai prendendo o leitor e faz com que ele queira ler cada vez mais. Controlar as informações para que fique claro e ao mesmo tempo dando um gostinho de quero mais é algo que se aprende com o tempo e bastante prática. Neste início é necessário apresentar não apenas o protagonista, mas os personagens secundários, seus objetivos, claro que de forma breve, e preparar para o ponto de virada inicial. O ponto de virada, o plot twist, é a mudança de direção na história. A história está sendo conduzida para uma direção, mas algo faz que mude a direção. Exemplo. O protagonista se arruma para ir trabalhar, enfrenta um trânsito pesado, corre para não se atrasar, e a apresentação mostra o quanto ele necessita do trabalho, o quanto é importante na sua vida. Mas quando ele chega no trabalho, descobre que a empresa que trabalha faliu, por algum escândalo envolvendo o dono da empresa. Perceba que a história mudou de direção. Toda a apresentação foi construída para se chegar no trabalho. E quando chega, tudo muda. E assim inicia o segundo ato. A mudança de um ato para o outro é exatamente o ponto de virada. Segundo ato. Costuma ter o dobro do tamanho da apresentação e da conclusão, que é o ato 3. Se usou 3 capítulos para apresentar, 6 vão ser usados para o desenvolvimento e mais 3 para a conclusão. Mas claro que não precisa se prender a isso, mas funciona muito bem essa estrutura. No segundo ato, que é o desenvolvimento, vai ser trabalhado as consequências do ponto de virada e o desenvolvimento do que foi apresentado no primeiro ato. Como os personagens vão lidar com o ocorrido. No nosso exemplo, o protagonista possuía muita necessidade de trabalhar. Agora, sem trabalho, vai precisar lidar com isso. O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Isso pode variar de acordo com a direção que o autor quer que a história vá. Note que quanto melhor for apresentado, maior vai ser o sentimento de perda. Caso o objetivo seja o drama mais profundo, né? E neste desenvolvimento que estamos usando como exemplo, pode ser o esforço do protagonista para se reerguer. E nisso ele pode contar com os outros personagens, ou não. A família, os amigos, receber uma proposta de caráter duvidoso, entrar em confusões, dramas, conflitos, tudo para suprir uma necessidade, que pode ser financeira, emocional ou qualquer outro assunto que o livro aborde. E ao final do desenvolvimento chegamos ao clímax, que é o auge da história, é o topo do drama. Pode ser onde todos os esforços dão errado, o protagonista perde tudo que lutou para reerguer, está prestes a passar fome, largado na rua. Pode ser um momento que a esperança está no nível mais baixo, onde parece que tudo não tem mais jeito, tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu. Isso porque o exemplo é uma história mais dramática. Se fosse mais ação, poderia ser o maior desafio, onde os planos do antagonista estão na iminência de serem cumpridos. Mas no nosso exemplo, o protagonista desesperado, já quase sem esperança, percebe que pode haver um jeito de resolver, e assim começa o segundo ponto de virada. É o início do terceiro ato, que é a conclusão. O ponto que precisa ter atenção é que as soluções não devem surgir do nada, porque a história acaba perdendo o brilho. Chamam de Deus Ex Machina. O termo vem das peças gregas antigas, onde no fim aparecia um deus e resolvia tudo. Esse recurso faz o livro perder um pouco a graça. Então é importante que essa solução seja plantada desde o início, se for possível, né? Por exemplo, no início pode ser apresentado que o protagonista se atrasou para sair porque recebeu um e-mail de um amigo, com uma ideia inovadora, aparentemente doida, e ele ignorou por estar muito bem no trabalho dele no início. Apenas um exemplo, e no momento do seu pior momento ele lembra desse e-mail, e outros que recebeu desse amigo que ignorou, e vai falar com o amigo e a esperança se renova.
terceiro ato. Assim começamos o terceiro ato, que é a conclusão. Mas não é interessante que tudo se resolva tão rápido. Esse amigo pode ter ficado magoado e sua ideia considerada doida já está dando certo. Então o protagonista precisa provar seu valor, engolir o orgulho, talvez, para conseguir se salvar. E assim é construído o drama para a conclusão que provavelmente vai ser mais feliz. Com os conflitos resolvidos, ele sendo importante nessa nova oportunidade de trabalho, e essa estrutura básica aplicada em um exemplo simples, é possível variar bastante criando vários tipos de história, com essa mesma ideia inicial. No terceiro ato, a história precisa ser concluída, mas não quer dizer que tudo precisa ser resolvido. Muitas histórias terminam em finais abertos ou com um gancho para a continuação, e esse gancho pode ser um ponto de virada, uma mudança ou uma revelação bombástica. Tudo que foi apresentado e desenvolvido precisa voltar de alguma forma e ter relevância nesse ponto. Todas as experiências, conversas, atitudes precisam caminhar para a conclusão, preparar o terreno para os desfechos. É necessário ter cuidado com o final. Um final feliz, onde tudo se resolve, pode ter preferência na maioria das pessoas, mas um final em aberto ou trágico pode fazer o leitor refletir bastante depois da leitura. Não importa se vai ser um final feliz ou não, o importante é que o final seja satisfatório, coerente com o tipo de história. Uma história com tom positivo pode não ficar legal com o final onde o vilão vence. Precisa ter coerência sobre tudo que foi desenvolvido. Precisa corresponder com as expectativas. Se for uma conclusão de um mistério, essa revelação precisa ser boa o suficiente para valer o esforço. Então pense bem sobre como tudo vai terminar, porque pode aumentar o valor da história ou estragar tudo. Esses são os 3 atos básicos da narrativa. E é importante notar que quanto mais os atos estão relacionados, mais interessante fica. Deixar pistas do final no início da história faz com que a segunda leitura deixe mais interessante a história. Mas para isso é importante criar um roteiro antes de escrever. E vamos falar sobre a construção do roteiro que facilita muito escrever um livro na próxima aula. Então, até a próxima!